noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 3, o terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As moradas são os milhões de mundos nesse universo infinito. E são duas as referências de Jesus para explicar as duas diferenças das moradas, as diversas moradas na casa do Pai. Uma delas é realmente a infinidade dos mundos no universo. E a cada mundo é encaminhado cada espírito nas condições adequadas para aquele mundo. Quais são as condições adequadas? Aí vem a outra referência. As condições adequadas são nada mais, nada menos do que as condições felizes ou infelizes de cada espírito na erraticidade. O que é a erraticidade? É a condição do espírito no plano espiritual aguardando um retorno, aguardando a volta para um novo corpo para prosseguir. Quantas vezes nós vamos para a erraticidade ou estaremos aqui no corpo? Ninguém sabe. Depende da evolução de cada um. Então, esses milhões de mundos são as moradas que Jesus disse no terceiro capítulo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a cada condição de cada espírito, física e moralmente falando, é o mundo que esse espírito vai habitar. Lá mais para frente nós vamos voltar a falar que tem muitos mundos iguais à Terra, inferiores à Terra e superiores à Terra. A gente fala superior e inferior porque é a condição mais ou menos evoluída das criaturas que habitam. Então, o nosso mundo é o globo terrestre, mas o universo é ilimitado. E nesse universo tem milhões de mundos, né? Então, é independente dessa diversidade, dessas diferenças, é o mundo que o espírito vai habitar. Se ele está mais ou menos evoluído, se ele se encontra naquela existência ou nessas existências mais ou menos materializado, mais ou menos preso às coisas da matéria, que é o nosso caso aqui na Terra, né? A gente ainda está muito, muito apegado, e uns mais, outros menos, às coisas do nosso dia a dia, que nós pensamos que são as coisas mais importantes, mais necessárias para nós. À medida que nós vamos progredindo, evoluindo, nós vamos ficando mais sutilizados e nós vamos entendendo que é necessário a vida material? É. Mas a gente já está numa condição que não precisa ser mais escravo das coisas da matéria. Então, é independente, né, da diversidade dos mundos, é a habitação do espírito. E outra coisa, o espírito, eu gosto de fazer uma comparação, nós somos do planeta Terra. Nós já evoluímos fisicamente a ponto de ficarmos lindos, maravilhosos, bonitinhos fisicamente, como nós somos, né? Se a gente for pegar uma gravura, um desenho
do homem da caverna e comparar com a nossa estrutura física de hoje, será que tem muita diferença? Muita. Muita diferença. Então, nós já evoluímos muitíssimo. Agora, vamos ver a outra parte, que é a parte moral. Que nós também já evoluímos a tal ponto que hoje nós não podemos falar, eu não sabia. Sabia sim. Hoje nós já temos condições de saber. Nós já temos condições de praticar apenas o bem? Não. Deus nos condena por isso? Também não. Porque Ele não tem pressa. A pressa, na verdade, é nossa. Por quê? O nosso tempo aqui é diferente do tempo da eternidade. É diferente do tempo de Deus. Deus não tem pressa, por isso Ele nos dá todas as condições, Ele dá todas as oportunidades, mas Ele nos dá também a liberdade, o livre-arbítrio, para agirmos como nós quisermos. Nos condena? Não. Aquele Deus punitivo, aquele Deus bravo, aquele Deus mau do tempo de Moisés, Jesus veio quando ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Só que lá no final do Evangelho tem um outro capítulo que se chama Moral Estranha, ou Estranha Moral. Se a gente for ler aquele capítulo, a gente vai falar assim, mas não foi Jesus que disse isso, ele não fazia isso. Só que nós não conseguimos entender ainda. Quando ele disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, não é que ele queria uma guerra da humanidade, ele sabia que aqueles ensinamentos que ele pregava, os exemplos que ele dava, e principalmente o Consolador que ele prometeu e que iria formar uma revolução na humanidade. E o Espiritismo não formou? Até hoje, ele não traz muitas contradições mentais, de pensamento, para muitas pessoas. Então, é esse tipo de revolução que ele quis dizer. Queria trazer uma revolução para depois as coisas serem colocadas no devido lugar. Eu, antigamente, quando comecei a estudar a doutrina espírita, quando falava assim de unificação, eu imaginava que todas as criaturas seguiriam um dia o Espiritismo para que pudesse haver a unificação. Não é por aí. Essa unificação, ela virá quando todas as crenças se aceitarem e se respeitarem. Já melhorou bastante? Já. Mas tem muitas crenças, por exemplo, que não aceitam o Espiritismo. Nós já estamos aprendendo a não julgar. Seguir o nosso caminho sem fazer julgamento de qualquer que seja a crença, a linha de conduta e de pensamento que o outro siga. Ou seja, todos os seres humanos têm o seu livre-arbítrio. Quando chegar lá naquele ponto que todos vão se respeitarem e entenderem que só existe um caminho, que é Deus, aí é a unificação. Todos se respeitando, todos seguindo, sem condenação, sem julgamento, sem nada. Então, é por aí. Então, os espíritos que habitam os diversos mundos, aí a gente perguntaria, por que, então, vários mundos e várias condições de espíritos? Eu gosto de colocar assim, como aqui no planeta Terra não existe uma criatura
exatamente idêntica à outra? Não tem. Cada um é uma individualidade física, psicológica e espiritual. Existem grandes semelhanças. Eu tenho 2 sobrinhas gêmeas que eu não separo elas até hoje, elas têm quase 50 anos. Mas a mãe separa exatamente. Ela vê naquelas 2 moças a diferença que eu não vejo. Então, não são iguais. São muito semelhantes. E a evolução espiritual também não é igual. Uns evoluem mais rapidamente, desmaterializam, se desprendem da materialidade mais rápido. Outros ficam mais assim, mais tempo estagnados. Tá. E aquele conceito de alguém que fala assim, eu tenho um amigo que fala assim, eu sou tão burro nessa encarnação que quando eu retornar, eu provavelmente vou retornar um cavalo. Não consigo pôr na cabeça dele que não existe retrocesso. A gente ser um ser humano de 2 membros superiores e 2 inferiores, e a gente retornar futuramente com 4 patas, é um retrocesso. A lei de Deus não permite retrocesso. Estagnação, sim. A lei de Deus permite. Depende da gente. Então, cada existência, cada indivíduo vai cumprindo, vai ressarcindo seus débitos para caminhar os degraus imperceptíveis, né, da evolução. A gente tinha um professor, o seu Eurípides Kiel, que falava, ele gostava de comparar, que cada criatura humana tem uma gaveta transbordando de duplicatas. E as duplicatas são os nossos erros cometidos, né? Que a gente vem acumulando desde que fomos criados. Mas cada existência, cada encarnação, nós vamos rasgar um monte dessas duplicatas? Vamos. Por mais, entre aspas, estagnado que o espírito fique, ele não fica uma existência toda sem fazer nada, nada, nada de bom. Só que, de repente, a gente coloca muito mais duplicatas do que as que a gente rasga. Por isso que a gaveta demora para esvaziar. Mas Deus não tem pressa que a gente esvazie as gavetas. A eternidade é a eternidade. Essa pressa é nossa. Às vezes nós pensamos assim, poxa vida, mas eu estou lutando, eu estou batalhando, eu estou me esforçando para a prática do bem. Será que eu vou sair daqui sem duplicatas na minha gaveta? Não, é claro que não. Se a gente não encher mais do que estava, já está bom, não está? Se a gente conseguir rasgar algumas de débitos diferentes daqueles que a gente colocar, de repente a gente tem algumas duplicatas, vamos colocar uma palavra imaginária, muito pesadas, ou seja, de coisas muito graves cometidas no passado. E a gente rasga algumas duplicatas, e de repente as duplicatas que a gente coloca agora são mais suaves, são mais leves, são, vamos dizer assim, pecadinhos menores. Podemos falar assim? Esse mesmo amigo, ele me falava muito da mentirinha santa. Será que existe mentira santa? Mentira santa é quando você prega uma mentirinha em alguém
para beneficiar, supostamente, né? No pensamento da gente, eu vou mentir para o meu filho que está tudo bem, mas não está tudo bem, para que ele não fique preocupado. É uma mentirinha santa, mas é um meio de proteção ao outro indivíduo, a outra criatura, por amor. Mãe é dona de fazer isso, né? Esconder as coisas, esconder as verdades, para não atingir muito o coração do filho, principalmente aquele filho que é muito preocupado, que a mãe pensa que não tem o porquê preocupar, mas, na verdade, a gente não quer preocupar porque a gente não quer ver o filho sofrer. Então, é o momento da mentirinha santa, que, na verdade, de santo não tem nada, né? Então, nós vamos caminhando para o nosso progresso, para a nossa evolução. A gente evolui quando a gente quer? Como a gente quer? Não, a gente se esforça, a gente batalha, a gente luta. Aqui no planeta Terra, porque aqui é uma escola de fraternidade, de aprendizado. É aqui que nós vamos realizar ou finalizar as coisas, os pensamentos, os propósitos, a programação que nós fazemos lá no plano espiritual, quando em processo preparatório para um retorno a um novo corpo. Então, a gente fica lá na erraticidade, lá a gente percebe tudo, que o peso dessa carne, o peso desse corpo, não nos permite perceber. Por um lado, porque nós esquecemos tudo, bênção o esquecimento, né? E, por outro lado, porque o corpo pesa, o corpo limita o espírito. Então, em se livrando do corpo, ninguém vai apontar o dedo para nós e falar, você fez isso, você fez aquilo, você precisa se corrigir. Não. Esse filminho passa numa tela que é a nossa própria mente. Então, nós vamos entendendo o que nós deixamos acumulado. Aí a gente fica doido para voltar, né? Diz que a fila para reencarnar é imensa, né? E a gente vai começar a programar. E a gente vai fazer a programação do que a gente vai fazer aqui para ressarcir mais rapidamente os débitos, para rasgar de forma mais rápida essas duplicatas. Só que nós chegamos aqui, nós somos abençoados com o esquecimento. Dificilmente nós lembramos, né, do que nós prometemos, o que nós propusemos a fazer, mas, diante do que a gente está fazendo aqui, aprendendo, estudando, buscando a verdade e, principalmente, aquilo que o Evangelho fala do início até o fim. Pensa no próximo, depois pensa no próximo, depois pensa no próximo. E tenha disciplina, disciplina, disciplina. Se você tiver tempo de pensar em você, você é o último. Essa é a verdadeira prática da caridade que o Evangelho nos pede. A gente consegue fazer isso? Não, ainda é muito difícil. Nós pensamos em nós, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos. Por mais desapegado que nós sejamos para ajudar o próximo, quando fala de ajudar o próximo, nós pensamos primeiro no quê? Na ajuda material. É a mais fácil, mas não é a mais meritória. A mais meritória, ela vem daqui, do pensamento e do coração.
aquilo que eu desejo para o outro, aquilo que eu peço de bom para o outro. Quer ver uma situação que a gente não consegue pedir? Quando a gente ouve um noticiário na TV, por exemplo, uma mãe que matou o filho. A gente não consegue, de início, de momento, fazer uma oração por aquela mãe e falar: Deus, perdoa essa mãe. Ela é uma criatura enferma. Não. Ela precisa ir presa porque ela precisa pagar pelo que ela fez. Não é isso que a gente pensa. Nós já conseguimos segurar isso e não expressar. Porque a gente pensar e expressar é pior. Mas se nós já pensamos e procuramos falar assim: eu não tenho direito de julgar. Já está bom. Não está melhorando? Ela cometeu uma atrocidade? É problema dela. É problema da pessoa que cometeu aquela atrocidade. O que nós precisamos fazer é o que Jesus fala, para depender da morada que nós vamos, são as nossas atitudes. E aqui no planeta Terra, nós temos várias oportunidades. A gente fala do planeta Terra porque é aqui que a gente vive, né? Mesmo porque quando a gente viu falar do ET, todo mundo ficou morrendo de medo. A gente não concebe a ideia de uma criatura de outro mundo diferente da gente. Todo mundo tem medo, né? Já fica meio assim. Então, aqui no planeta Terra, nós evoluímos através das oportunidades, dos meios. Quais são essas oportunidades? Quais são esses meios? Os sofrimentos regeneradores, a convivência, o relacionamento. O ser humano é a única criatura que não vive só. Mas não é fácil viver em conjunto. É através dessas convivências, desses relacionamentos, que nós vamos burilando, que nós vamos desenvolvendo. Por exemplo, quando nós falamos que nenhum espírito progride como o outro, aquela criatura que já está mais evoluída, ela recebe no seu meio de convivência, de repente, um espírito estranho. Ou mesmo um espírito familiar, mas ainda muito difícil. Ela tem duas oportunidades para ela. Uma, auxiliando aquele espírito, puxando aquele espírito para o progresso, é a prática da caridade. Com a prática da caridade, ela está se ajudando a evoluir, a desenvolver. Então, não é nada fácil, mas é por meio dos relacionamentos, das convivências, uns com os outros, que nós vamos chegar a uma condição mais evoluída, o progresso mais rápido. E nós sabemos também que existem os mundos em condições inferiores à Terra, iguais à Terra e superiores à Terra. E como o planeta Terra é de provas e expiações, ainda predomina o mal. Principalmente porque todo bem que é praticado dificilmente é mostrado. O ser humano, ele tem mais facilidade em mostrar, em deixar aparecer o mal do que o bem. Os mundos inferiores ao planeta Terra serão ou são os mundos daqueles espíritos que não conseguiram, até o tempo de começar a regeneração, que já começou há muito tempo, então ele reencarna
no mundo bem mais atrasado, né, inferior ao planeta Terra. E os mundos superiores são aqueles onde só predomina o bem. Só se faz o bem. No mundo de regeneração, já tem o desejo de praticar o bem. É a condição que o planeta Terra está saindo de provas e expiações para ir para um mundo de regeneração. O mundo, por que o mundo? Porque são as criaturas humanas que formam esse mundo. Então, nós vamos indo lentamente, devagarinho, para um mundo de regeneração. Quando o planeta Terra atingir a condição de regeneração, aqueles espíritos totalmente estagnados, que não conseguiram, então eles irão reencarnar no mundo em condições inferiores ao planeta Terra. Então, essas várias moradas são essas condições. Os vários mundos são pelas condições dos espíritos. Se existem condições diferentes, terão que existir mundos diferentes para esses espíritos habitarem. Então, a gente não precisa se desesperar. Que, por um lado, Deus não condena ninguém. Por outro lado, Ele não tem a mínima pressa. Ninguém pode ficar, segundo o ensinamento dos espíritos, ninguém pode ficar num mundo e atravessar todas as etapas da evolução. Por quê? Porque aquele mundo está naquela condição. O espírito já atingiu uma condição mais elevada, naturalmente ele vai reencarnar no mundo superior. Então, ele não passa por todas as etapas, que são infinitas, né? As etapas que nós passamos. Por exemplo, aqui no planeta Terra. Provavelmente viemos de outros, ou de outro mundo, e com certeza iremos para outros mundos mais elevados, enquanto esse daqui está nessa condição. Então, a gente chega. Nós vamos chegar. Nós precisamos parar de contar o nosso tempo. Dizem que os meus 72 anos de idade aqui no planeta Terra significa 5 minutos no plano espiritual. Então, é por aí. Vamos indo. E chegaremos. Depende de cada um. Ninguém evolui por ninguém. Tudo vem de dentro para fora. A gente pode dar um conselho para um filho, pode orientar, mas a índole, o caráter, a responsabilidade daquele filho, a gente molda isso até os 8, 7, 8 anos. Depois é ele. Não vai adiantar a gente querer modificar. Não vai adiantar querer colocar alguma coisa da moralidade num coração que não quer receber. Então, vale muito a forma como é criado? Sim. Mas é por isso que é o alicerce. A família é o alicerce. Começa a educação quando o bebê está na barriga da mãe. É muito importante o pai conversar, beijar a barriga da mãe, bater um papo com aquela criança. Se prestar atenção, percebe que ele se acalma. E fica alguma coisa, porque o espírito está ali. Então, as várias moradas na casa do Pai são as condições de cada espírito aí habitante. Muito obrigada. Boa noite.